Olá, sou Hamilton Oliveira, Sales Consultant da Oracle, e hoje vamos lhes apresentar a solução Oracle Hyperion Planning, que compõe a suíte Oracle Enterprise Performance Management, ou Oracle EPM. Lhes falaremos sobre o que é EPM, quais são os desafios de negócio, em seguida lhes apresentaremos a solução Oracle Hyperion Planning e alguns casos de sucesso. Começaremos falando sobre o que é EPM. Bem, Enterprise Performance Management é uma disciplina que habilita gerenciamento para conectar as estratégias a planos e execução, monitorar resultados financeiros e operacionais diante das metas e objetivos da empresa e aplicar análises para direcionar o aumento de desempenho em toda a empresa. Um dos processos, aliás, que compõem essa disciplina é o processo de Enterprise Planning, ou planejamento corporativo. Enterprise Planning é composto de 3 atividades principais: planejamento, budgeting e forecasting. Planejamento é o processo de preparação para o futuro, ou o conjunto de atividades para alcançar determinado objetivo em preparação para o futuro. E tem 2 componentes principais, o planejamento estratégico e o planejamento operacional. A outra atividade que compõe o Enterprise Planning é o budgeting ou orçamento, que é um planejamento de como gastar o dinheiro ou como alocar o dinheiro para diferentes departamentos ou divisões. E é tão importante que ajuda na gestão dos processos de tomada de decisão. E a outra atividade é o forecasting, que é predizer o futuro, ou seja, definir o curso provável dos eventos futuros na organização em termos de o que está para ser feito, como fazê-lo e quando deve ser feito. E um dos grandes desafios nessa disciplina de EPM e no processo de Enterprise Planning é o fato dos processos estarem desconectados. E processos desconectados implicam no fator tempo, qualidade, flexibilidade e no fator custo. E assim acaba por levar à ineficiência e não alcançar as metas. No fator tempo, processos desconectados acabam por gerar ciclos longos de simulação que levam à perda de oportunidades. Além disso, ciclos longos de planejamento tornam os planos ultrapassados. No fator qualidade, processos desconectados levam à falta de padronização no planejamento financeiro, que, por sua vez, acaba por direcionar a uma análise financeira incorreta. A falta de padronização nos métodos e regras de negócio, falta de comunicação entre as áreas envolvidas no planejamento dentro da organização e erros e incoerência nos dados que estão dispersos nas diversas planilhas de Excel, acabam por impactar também o fator qualidade. Processos desconectados na área estratégica, financeira e operacional implica em dificuldades para responder rapidamente às mudanças de mercado e com um nível limitado de detalhes, flexibilidade. E, finalmente, o fator custo. Muito tempo gasto para se coletar informações e pouco tempo gasto em atividades realmente importantes, que é analisar e modelar as informações. Oracle EPM vem justamente conectar os processos de gestão, tendo na primeira camada das 3, a camada superior, a parte de interação e relatórios, que é a interação através da web, Microsoft Office, gerador de relatórios e alertas. A camada central, que é o núcleo da suíte Oracle EPM, composta pelo planejamento estratégico, fechamento financeiro, planejamento e forecasting, Enterprise Planning, e gerenciamento de rentabilidade. E na camada inferior, que é a camada de integração de dados e análise. Integração com Oracle EBS, Oracle JD Edwards, Oracle Siebel, Oracle PeopleSoft, mas integração também com ferramentas transacionais ou ERPs da SAP, Microsoft e outros players de mercado. E análise, Data Warehouse, Data Mart, BI. E um dos componentes dessa suíte
é Oracle Hyperion Planning, focado exatamente em Enterprise Planning, em planejamento corporativo. É interessante notar que dentre todas as funcionalidades dessa suíte, temos componentes pré-construídos com funcionalidades incorporadas, com melhores práticas e prontas para o uso, como é o caso da funcionalidade de Workforce Planning, que é um módulo de planejamento para finalidades especiais que torna eficiente o planejamento de pessoal, salários, recompensas em toda a empresa. E o módulo de Capital Asset Planning, que fornece uma estrutura para você automatizar seu processo de planejamento de bens de capital, sem deixar de suprir a lacuna entre finanças e operações. A suíte Oracle EPM, especificamente a solução Oracle Hyperion Planning, auxilia as empresas a alcançarem as melhores práticas, alcançarem a excelência no processo de Enterprise Planning, pois serão capazes de medir o impacto financeiro das estratégias corporativas, incluir detalhes operacionais e modelo de variação do plano financeiro, avaliar o impacto na força de trabalho e bens de capital, ajustar o forecast continuamente e controlar riscos e incertezas. Vejamos um pouco mais dessa solução Oracle Hyperion Planning. Como mencionamos, é uma solução toda baseada na web, com login de usuário para carregar perfis, direitos de acesso. E notem que a solução ela é totalmente em português, o que auxilia os funcionários no Brasil, os responsáveis pelo planejamento, a executarem suas atividades. Carregarei um modelo de planejamento construído que nós temos numa empresa fictícia, e vocês irão notar que antes de mostrar alguns detalhes, a solução Oracle Hyperion Planning ela permite definir as tarefas de cada perfil de usuário envolvido no planejamento. Então, se pode ver as atividades que não estão concluídas por este usuário e instruções que o usuário deve seguir para concluir cada uma dessas atividades. Vamos verificar a próxima atividade incompleta deste usuário. Notem que carrega as instruções para ele concluir sua atividade. E nesse caso, eu tenho um filtro, uma informação aqui exibida na tela, sobre o impacto de mídia digital no faturamento da empresa. E notem que eu tenho uma célula em vermelho. E aqui é um aviso, dizendo que a variação de preço mês a mês não pode ser inferior a 5%. E nesse caso é inferior. Vou corrigir o valor para que essa mensagem de validação, ou essa aqui à direita, não seja mais exibida. Então, vou alterar esse valor de menos 8% para 0,5%. Ok. Agora, eu precisaria replicar esse valor para cada uma das células do ano fiscal, que daria um certo trabalho. Mas como é uma solução de fácil operação, eu posso vir, por exemplo, selecionar determinada célula e copiar o valor. Venho, copio o valor, e em seguida eu posso vir e colar o valor nas demais células. Agora eu salvo a minha operação. Vocês irão notar que a célula não mais estará em vermelho, ou seja, a informação está correta. Voltarei aqui a exibir as minhas atividades e gostaria de mostrar para vocês os módulos que eu mencionei, que é o módulo de Workforce Planning, onde eu tenho pré-construído os modelos com melhores práticas para gerenciamento, para planejamento de pessoal e para planejamento de bens de capital, com todas as facilidades disponíveis em cada um dos modelos de planejamento. Agora eu gostaria de mostrar para vocês um detalhe importante. A solução ela permite uma grande mobilidade na web, como, por exemplo, fazer drill down, drill up dos dados, também carregar as informações. Notem que aqui eu fiz um drill down da informação, em cada um posso descer a um nível mais detalhado. Mas e se eu estiver desconectado? Como que eu utilizaria a solução, uma vez que eu não tenho acesso à internet, não poderia navegar através da web na minha solução?
Bem, Oracle Hyperion Planning, como mencionamos, tem uma integração com Office. Então, eu clico no botão aqui para abrir o Smart View e carregará automaticamente o Microsoft Excel com os dados que estavam no Hyperion. E notem que eu tenho a mesma interação de nível de detalhes, drill down, drill up, que eu teria na minha aplicação web. E aí a vantagem de eu poderia trabalhar desconectado, porém, eu devo submeter as alterações depois no Hyperion. Então, eu estou sempre conectado, os processos estão sempre conectados. E mesmo no Excel, eu tenho a facilidade, um add-on da solução, que me permite fazer um processo de análise detalhada, eu posso verificar dados específicos, ou posso também, agora já no ambiente conectado, abrir o meu planejamento e verificar dentro do Excel quais são as minhas atividades que estão incompletas ou que eu estou executando dentro do Hyperion. Posso também ver, através desse componente de integração, quem são os aprovadores do processo que eu estou executando. Então, posso verificar, por exemplo, que no processo que eu sou o proprietário, eu tenho um ciclo de aprovação do meu planejamento, que agora está comigo. Notem. Então, eu poderia, por exemplo, submeter meu forecast, uma vez conectado, através do próprio Excel. Mas não vou fazê-lo. Vou fazer através do Hyperion. Então, eu venho, Submit Forecast, seleciono o planejamento que eu vou submeter, peço para exibir os detalhes desse planejamento. Também aqui eu posso ver qual que é o caminho promocional potencial, o ciclo de aprovação que o planejamento vai seguir. Notem que eu tenho a mesma interação tanto na aplicação Hyperion quanto na integração com Excel. E eu posso alterar o status desse planejamento para, por exemplo, o seguinte aprovador. Então, eu vou pedir para o próximo aprovador, por favor, revise meu planejamento. Enviar. Pronto. Está enviado o meu planejamento para a Mariah Jones. Será que está lá com ela? Vamos verificar detalhes novamente. Vamos ver o caminho promocional potencial. Realmente, está com a Mariah Jones. Outra integração interessante com o Office seria, no caso, com o Microsoft Outlook, que agora eu vou carregar com o perfil da Mariah Jones. Vocês irão notar que ela vai receber um e-mail com que o meu planejamento está disponível para a revisão dela. Então, carregarei o Microsoft Outlook. Esperaria alguns segundos para se carregar o e-mail. Enquanto isso, notem que, apesar de estar carregado aqui com o meu usuário principal, eu tenho a informação no Outlook de todos os detalhes das atividades da Mariah. Por exemplo, acabou de chegar o e-mail para ela dizendo que está disponível para ela rever o meu forecast, o meu planejamento. Então, vou abrir a atividade. Vamos conectar. A Mariah vai conectar no Hyperion. Então, notem que tem uma integração total entre o Office e a solução Oracle Hyperion Planning. E assim, a Mariah, ela pode executar as suas atividades, as atividades que está pendente para ela executar, dentro do próprio Outlook. Notem que eu carrego aqui o bem de capital, vejo as atividades que agora estão atribuídas a ela, posso clicar na primeira atividade, e em seguida carrega o Microsoft Excel com o meu planejamento para revisão dela como responsável por esse nível de aprovação. E assim segue-se o fluxo do planejamento até a conclusão do mesmo. Voltando à apresentação, vocês notarão que o Oracle Hyperion Planning faz justamente o processo de
ter maior precisão, flexibilidade e redução de custos, porque os processos estão conectados agora. Então, você terá maior precisão no planejamento e forecasting, flexibilidade para responder às mudanças de mercado no momento certo e redução de custos, porque você aloca os recursos às atividades importantes no seu processo de planejamento, seguindo não um fluxo como mostrado naquela figura anterior de planilhas de Excel espalhadas, mas um fluxo natural de informação, cada um desempenhando o seu próprio papel. Por que Oracle EPM? Porque é a solução líder de mercado, uma solução escalável, com alto desempenho, permite modelagens e análises com simulação de cenários e se criar estratégias para atingir metas e objetivos. Também planejamento integrado dos negócios, interface web, Excel, integração com Office e ferramentas para análise e geração de relatórios. Sobre análise e geração de relatórios, voltemos à aplicação. Notem que, me logando na aplicação como um usuário, como um diretor, por exemplo, vou entrar com o usuário administrador, a solução tem uma série de ferramentas analíticas, como mencionei agora. Eu posso, por exemplo, na minha solução, ter informação avançada de, por exemplo, despesas, de planejamento de despesas. E vocês irão notar que eu tenho desde um relatório tabular, com o planejado e realizado, até integrações. Uma vez que essa solução é integrada com as ferramentas de BI da Oracle, ela tem análises integradas com geolocalização, análises com dashboards ricos, onde eu posso fazer filtros especiais, drill down. Então, permitiria a diretores e tomadores de decisão ter uma visão clara do forecast, do real e do planejado, conforme configurado no seu modelo de planejamento. Voltando à nossa apresentação, realmente é uma solução que permite análises e geração de relatórios. E benefícios? Menor TCO, o custo total de propriedade, reduz a duração dos ciclos de planejamento, decisões mais efetivas, maior precisão no forecast e maior transparência e accountability. Como case de sucesso, eu gostaria de mencionar dois. O da Samarco, que é uma empresa que tinha os desafios de aprimorar o processo de planejamento orçamentário para reduzir custos operacionais, automatizar o processo de geração de demonstrativos de gastos de cada área e adotar uma solução integrada com o seu ERP. E o que ela conseguiu? Ela ganhou agilidade e confiabilidade no processo por substituir as planilhas agora por uma ferramenta colaborativa, obteve uma base de dados central porque Oracle Hyperion se integrou com o ERP da empresa, e o de destaque é que ela alcançou uma economia, que era um dos objetivos dela, dos seus desafios, uma economia de 500 mil ao ano na elaboração do orçamento anual da empresa, porque ela reduziu esse ciclo em mais de 10%. Um outro case também local é o case da Dell, que queria unir a subsidiária brasileira à consolidação do sistema financeiro da matriz mundial. Queria também agilizar o processo de fechamento contábil da empresa para apresentar os resultados com maior rapidez na Bolsa de Valores. E, finalmente, ela queria reforçar a estratégia de manter todas as aplicações corporativas globais centralizadas nos Estados Unidos. Quais os benefícios que a Dell alcançou? Ela reduziu realmente o ciclo de fechamento financeiro de 12 para 4 dias, ganhando assim agilidade na publicação dos seus resultados contábeis na Bolsa de Valores, substituiu as planilhas descentralizadas por Oracle Hyperion Planning, a solução de EPM da Oracle no Brasil e em mais de 80 países, e possibilitou reforçar a estratégia de gestão mundial integrada, evitando assim aplicações com escopo regional. Como próximos passos que gostaríamos de deixar é para realmente vocês avaliarem seus processos de EPM e fazerem uma parceria com a Oracle para definir uma visão clara de EPM na sua empresa.
E o que de benefícios, além de tudo que nós mostramos, o que mais a Oracle pode trazer? 25 anos de experiência da Oracle habilitando o gerenciamento de desempenho corporativo, o Enterprise Performance Management. Maiores informações vocês poderão encontrar no nosso website, em oracle.com.br. Lá haverá o link para Enterprise Performance Management ou Hyperion Planning. Ou poderá nos contatar diretamente através do link Contate no nosso portal ou do telefone que está nesse slide. Agradecemos, assim, a participação de todos.